Vambora! Bora, sabadão! Dia 27 de dezembro. Vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show. Depois de um pequeno recesso ontem, né? Ontem tirei o dia para dar uma descansada. A cobertura da rodada de Natal foi bem desgastante, né? Então ontem eu dei uma relaxada, tirei um dia off, mas hoje estamos de volta. Estamos de volta, vamos falar sobre a rodada de ontem. Tivemos alguns jogos interessantes acontecendo na sexta-feira. Tivemos algumas surpresas, né? Charlotte vencendo Orlando, Wizards vencendo Toronto, né? Jazz vencendo Pistons com game winner de Keontae George. Clippers vencendo mais uma também. Enfim, bastante coisa interessante na rodada de ontem. Tem notícia sobre Anthony Davis, notícia quente sobre Anthony Davis. E tem notícia sobre Austin Reeves, notícia horrível pro torcedor do Lakers. Vambora, vamos abordar todos esses assuntos na edição de hoje. E é isso, né? É isso. Antes, só peço para que você deixe seu like, que é sempre muito importante. Se inscreva no canal, se não for inscrito, compartilhe o conteúdo. Dá uma olhadinha lá nas promoções da Centauro. A Centauro segue com promoções maravilhosas para vocês, ó. Vários produtos aqui em promoção. 35% de desconto, 27%, 20%, 35%, enfim. Uma infinidade de produtos, de opções, né, para vocês. E usando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante 10% de desconto, cara. Então aproveita, dá uma olhadinha aqui no portfólio da Centauro e usa o cupom SWISH10 para garantir um descontinho maravilhoso. Fechou? Vambora! Roda a vinhetinha e aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem da NBA. Beleza, pessoal? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu botar aqui. Ó. Vamos lá, vamos começar falando sobre a vitória do Miami Heat para cima do Atlanta Hawks, né? Miami vencendo por 126-111. Miami aí voltando a vencer e voltando a ficar acima dos 50% de aproveitamento na temporada. Norman Powell e Pio Larson foram os grandes destaques do time. 25 pontos para o Norman Powell, 21 para o Pio Larson. Andrew Wiggins também fez um bom jogo, 18 pontinhos para o Andrew Wiggins. Então, resultado bom para Miami. E mais um resultado horrível para Atlanta. Atlanta embala sua quinta derrota seguida. A Atlanta que em todo esse mês de dezembro só ganhou 2 jogos. São só 2 vitórias no mês de dezembro. É a pior sequência do time desde fevereiro, né? E curiosidade, desde que Trae Young voltou, a Atlanta não venceu mais. Não tô atribuindo as derrotas ao Trae Young, não é isso. Mas fica aí o registro. Desde que o Calvo voltou, a Atlanta não sabe o que é vencer. Enfim, situação complicada lá em Atlanta. Um time que teve ótimos jogos, né, cara, recentemente. Tipo, não recentemente, né, porque nesse mês de dezembro a Atlanta não tá bem. Mas você pega ali novembro, por exemplo, a Atlanta teve algumas ótimas atuações, né? Um time que tem potencial, que tem ótimas peças, só que, cara, nesse mês as coisas não estão fluindo. E aí, rumores sobre possíveis trocas vêm ganhando força. Inclusive, hoje, um rumor muito forte que saiu foi de Anthony Davis, né? Não é de hoje que existe esse papo de Anthony Davis lá em Atlanta. Já faz um tempinho que saiu a informação de que a Atlanta estaria
entre os times interessados no AD, né? Foi falado há algumas semanas atrás que Atlanta e Toronto seriam os times mais interessados no AD. Se falou também de Detroit, mas Atlanta e Toronto eram os mais interessados. E hoje, o nosso querido Chris Haynes, ele soltou que ele reforçou, né, o interesse de Atlanta e trouxe também que o Golden State Warriors está entre os interessados, né? Ele falou o seguinte, postagem aqui do Coast to Coast, repercutindo, né, o post do Chris Haynes, e ele fala que o mercado pelo Anthony Davis está mais agitado do que nunca e que 2 times foram citados como interessados, Warriors e Hawks. Aí é falado, né, que em rascunhos preliminares entre os times, Dallas não gostou do que o Warriors teria oferecido. Caso ande para frente a negociação, o Warriors teria que envolver mais ativos ou conseguir colocar um terceiro time na conversa para envolver, né, provavelmente mais escolha de draft. Sobre o Hawks, é falado que o Hawks continua intrigado na ideia de adicionar Anthony Davis ao elenco e caso a troca saia do papel, ela não incluiria o Trae Young, né? Ou seja, a Atlanta, se trazer o Anthony Davis, é para tentar um all-in, tendo ali um Big Three formado pelo AD, pelo Jalen Johnson e pelo Trae Young, né? A ideia seria realmente um all-in com o trio. E aí o Chris Haynes, ele falou mais tarde, ele trouxe, né, qual que seria a pedida de Dallas para Atlanta. Segundo ele, o pacote que Dallas quer que a Atlanta envie pelo Anthony Davis seria um pacote centralizado em Rizaché, picks de draft, contratos expirantes, que poderiam envolver o Porzingis no caso, e jovens promissores. E aí nesses jovens promissores poderiam estar talvez o Asa Newell, talvez o Onyeka Okongwu, né? Então, esse seria o pacote que Dallas gostaria, né? Aqui é falado que Dallas não quer o Trae Young, então não é uma pedida de Dallas o Trae. E aí eu vou te falar, cara, se isso aqui for o preço que Dallas realmente colocou para trocar o AD para Atlanta, para mim Atlanta não pode pensar 2 vezes, cara. Eu sei que a galera tem aí muitas questões com o Anthony Davis por conta da saúde, inclusive ele machucou de novo, né, no Natal, machucou a virilha, vai ficar fora por um tempo. Então eu sei que a galera tem um certo receio em relação ao AD, mas, mano, cara, é uma oportunidade de mercado que não aparece todo dia, velho. Você pegar o Anthony Davis sem ter que se desfazer de Jalen Johnson ou de Trae Young, irmão, é uma oportunidade muito boa. E o encaixe do Anthony Davis nesse time, mano, me agrada muito, velho. Você ter um time com Trae Young na armação, Jalen Johnson, Anthony Davis, aí o Okongwu pode ou não ficar, depende, né, do que Dallas vai pedir. Mas talvez um Okongwu, você tendo ali Alexander Walker, mano, é um time muito bom. É um time muito bom. No papel, excelente. Você ainda tem Dyson Daniels. Velho, pra mim, é uma troca que a Atlanta, se tiver a chance de fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Eu falei sobre o interesse de Atlanta recentemente. Eu falei, cara, se precisar envolver o Trae Young, eu envolveria. Eu envolveria o Trae Young numa troca pelo Anthony Davis. Sem ter que envolver ele, pô, aí tem que fazer ainda mais. Aí tem que fazer ainda mais. E eu vou te falar, pra Dallas seria uma troca boa também. Você pensa num pacote, Rizaché, um Asa Newell ali. Aí você pega um Porzingis, que é contrato expirante. Alguém ali pra bater salário. E as picks que a Atlanta tem, 1 ou 2. Cara, é uma boa troca pra Dallas. Uma boa troca. Eu sei que o Rizaché não vive seu melhor momento, inclusive vive um momento bem ruim, mas ainda é uma pick 1 de draft, cara. É uma pick 1 de draft que ano passado jogou bem, né? Não foi espetacular, óbvio, mas foi um bom ano do Rizaché. O que pega no Rizaché, e é o que faz a galera ter uma visão bem negativa sobre ele,
é que ele foi uma pick 1 que veio, né, depois de Anthony Edwards, depois de Paolo Banchero, depois de Wembanyama e veio antes, né, do Cooper Flag. Então, a comparação é cruel pro Rizaché. Mas ele é um jogador bom. Ele é um bom jogador. Ele ter sido pick 1 ano passado não foi um erro. Ele era o prospecto mais seguro da classe, numa classe fraca. Ele era o mais seguro. Então, eu acho que ele é um jogador bom, que nesse time de Dallas, né, ele pode dar certo. Ele pode dar certo, né? E aí você pega ali 1 ou 2 picks de draft, alguns aspirantes e mais 1 ou 2 jovens, cara, pra Dallas seria bom. Eu acho que é um negócio bom pros dois lados, cara. Sinceramente, acho que é um negócio bom pros dois lados. Pro Anthony Davis é bom ir pra Atlanta, é um time que vai ser competitivo numa conferência mais fraca, então pra ele é interessante. Fica no leste, então já fica mais perto de um Chicago Bulls, né? Sei lá, às vezes se ele quiser ano que vem forçar uma troca pra Chicago, já tá no leste, já fica mais perto pra ele, né? Já economiza passagem. Lembrando que ele é de Chicago, né? Por isso que a galera fala muito sobre ele ir pro Bulls e tal. Então, sei lá, cara, eu gosto da ideia. Eu realmente gosto da ideia. Eu também gosto da ideia pro Golden State, tá? Eu sei que tem alguns torcedores do Warriors que não curtem a ideia do Anthony Davis, mas, cara, você põe o Anthony Davis pra jogar junto de Butler e Curry, cara, você tem um trio de respeito. Você tem um trio de respeito. Se o torcedor do Warriors tá animado com o Quinten Post no garrafão, cara, o Anthony Davis, assim, ele é infinitamente superior ao Quinten Post. E aí você teria Anthony Davis e Al Horford. E aí você me fala, pô, Luiz, mas você tá tirando o Draymond Green do time? É, que pra essa troca acontecer, o Golden State teria que envolver o Draymond Green na troca. Ou teria que envolver Draymond Green, ou teria que envolver Jimmy Butler. E como eu acho muito difícil o Warriors trocar o Jimmy Butler, eu acho que o Green rodaria. E esse conflito que ele teve recentemente com o Steve Kerr me fez acreditar mais na possibilidade de uma separação. Sinceramente. Eu acho que a relação tá meio desgastada. O Draymond Green ele vem fazendo uma temporada ofensiva muito ruim. É a pior temporada ofensiva dele em muito tempo. Então acho que ele tá chegando num ponto onde realmente chegou no limite. Eu tô sentindo uma vibe do Draymond Green parecida com a do Klay Thompson no último ano dele no Warriors. Vocês se lembram do último ano dele no Golden State? Como que ele tava mal? Jogando meio desmotivado, sabe? Eu tô sentindo a mesma coisa do Draymond Green, mano. Então, eu acho que existe a chance do Warriors negociar o Draymond Green. E aí, envolver ele junto com o Kuminga, com o Buddy Hield e uma pick pelo Anthony Davis, eu acho bom pro Warriors. Eu acho bom. Ah, mas o Anthony Davis machuca. Cara, vamos lá. Se o Anthony Davis não se machucasse, se o Anthony Davis não tivesse histórico de lesão nenhum, nunca que ele ia estar disponível no mercado. Então, você tem que entender o seguinte, cara. Você quer ter um cara do nível do Anthony Davis? Cara, se ele não se machucar, se ele não tiver histórico de lesão, você nunca vai ter um cara desse. Então, é uma aposta que eu acho válida. Eu já falei várias vezes. Se eu tenho a chance de ter o Anthony Davis no meu time, sem abrir mão do meu principal jogador, porra, lembrando que Dallas, pra ter o Anthony Davis, teve que abrir mão do seu melhor jogador, né? Lembra disso. Eu acho que vale a pena, cara. Eu apostaria no Anthony Davis, eu gosto muito do AD. E mesmo com histórico de lesões, eu acho que é uma aposta que vale a pena. Se ele tiver saudável no playoff, pra mim já vale a pena. Pra mim já vale a pena. Atlanta vai pro playoff. Apesar dessas derrotas seguidas, cara, nesse leste, Atlanta vai pra pós-temporada. Não tem como. E aí você... Beleza, o Anthony Davis, ele... Vamos supor que o Anthony Davis, ele não jogue... Sei lá, velho. Não jogue 50% dos próximos jogos da regular. Que ele fique fora de 50% dos próximos jogos de Atlanta. Ele tanto saudável no playoff, vale a pena. Vale a pena, cara. Porque um cara desse, num playoff, no leste, ele faz um estrago absurdo, mano.
E pro Golden State é a mesma coisa. O Golden State, mesmo com todos os problemas que tem, cara, ele vai pra pós-temporada. Talvez não pegue playoff direto, talvez tenha que ir pro play-in. Mas vai estar na pós-temporada. E aí você tendo o Anthony Davis como uma cartada pra usar na pós-temporada, pô, vale muito a pena. Lembrando que o Anthony Davis nunca ficou de fora de nenhuma pós-temporada do Lakers, tá? Ele teve suas lesões e tudo, mas em playoff ele sempre jogou e sempre jogou pra caralho, tá? Sempre jogou pra caralho. Então, eu faria a aposta. Tanto se fosse Atlanta como se fosse o Warriors. No caso de Atlanta, eu faria ainda mais, porque não vai precisar envolver Trae Young. Aí você mantém a sua base com o Trae, com o Jalen Johnson e agora traz o Anthony Davis. E aí é uma troca interessante até pra meio que dar um ultimato pro Trae Young, do tipo, irmão, é agora ou nunca. A gente te deu o Anthony Davis e a gente tá te dando um Jalen Johnson que tá jogando nível All-Star. Se você não levar esse time pra frente, acabou. Eu acho que serve até pra isso também. Lembrando que o Trae Young não teve o seu contrato renovado. O que já é um indício de que a diretoria já não tá tão confiante nele pro futuro. Então eu acho que é uma troca que ajuda até nisso. Ajuda até pra diretoria tomar a decisão final sobre o Trae Young. Entendeu? Então eu gosto pra caralho da ideia. Acho que a Atlanta tem que fazer essa troca se tiver oportunidade. E pra mim o impacto de um Anthony Davis nesse time seria brutal. No Warriors também seria, tá? Também seria. Mas nesse Hawks, do jeito que o time nas peças, olhando para as peças que a Atlanta tem e olhando para a conferência que a Atlanta tá, cara, o impacto de Anthony Davis seria muito grande, mano. Muito grande. Eu sou totalmente favorável da ideia. Sou totalmente favorável à ideia. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Fato é que a Atlanta vive seu pior momento na temporada, com 5 derrotas seguidas, campanha negativa, né? Lembrando que e reforçando que a Atlanta em casa tá com campanha negativa também. São só 5 vitórias em casa e 10 derrotas. Outro ponto de atenção. Na sequência, a gente teve o Charlotte Hornets vencendo a equipe do Orlando Magic por 120-105. Lamelinho foi o grande destaque, 23 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. O coletivo de Charlotte também apareceu, né? Além do Lamelo, outros 6 jogadores passaram dos 10 pontos, né? Então foi uma vitória coletiva. Um ponto baixo para Charlotte ontem foi a lesão do Conquinipel, né? Ali no segundo quarto, o Conquinipel virou feio o tornozelo, né? Teve que sair né, escorado ali pro vestiário, não voltou pro jogo. Né, e preocupa, né? A informação de ontem era de que ele passaria hoje por uma ressonância magnética. Então, mais tarde, a gente deve ter uma atualização sobre a situação dele. Mas preocupa. Virou feio, cara. O tornozelo dele virou muito feio. Torcer para que ele não perca muitos jogos. É um jogador que vem sendo muito importante para Charlotte na temporada. Na minha opinião, ele é o melhor jogador de Charlotte na temporada, né? Porque é o cara mais consistente do time. Né? O Lamelo, ele entrega números melhores, entrega atuações talvez mais mágicas, mas ele não tem a mesma constância que o Conquinipel tá tendo. Então, pra mim, o Knipel é o melhor jogador de Charlotte no ano, e obviamente perder ele, né, teria um impacto muito grande. Torcer para que ele não fique fora muito tempo. E é isso. Vitória de Charlotte, 11ª vitória de Charlotte na temporada. Orlando com sua 14ª derrota. Orlando que teve como destaque Anthony Black com 24 pontos. Aí a gente teve uma surpresaça na rodada, que foi a vitória do Wizards para cima do Toronto. Né? O Raptors jogando fora de casa. Perdeu para o Washington Wizards 138-117. Defesa de Toronto ontem simplesmente não foi para jogo. Né? Não foi para jogo. Toronto tomou 36-17 no quarto período, meus amigos. Para o Washington Wizards. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Enfim. Keontae George foi o grande destaque, com 23 pontos. Bom jogo do moleque. E 6ª vitória do Wizards na temporada. 14ª derrota do Toronto na temporada. Aí a gente teve o Celtão vencendo mais uma, jogando fora de casa. O Boston Celtics venceu o Indiana Pacers por 140-122. Jaylen Brown, Peyton Pritchard, Sam Hauser e Derrick White foram os grandes destaques. Né? Os 3 passaram dos 20 pontos. Jaylen Brown pontuou na casa dos 30. Foi o 8º jogo seguido do Jaylen Brown
marcando pelo menos 30 pontos. Ele tá a um jogo de 30 pontos de igualar a maior sequência da história do Celtics, que é do nosso querido, né, Larry Pássaro. Inclusive, eu adoro esse bonequinho. É o meu bonequinho favorito, tá? Eu adoro também o do Mahomes. Mas o do Larry Bird eu acho muito maneiro porque tem um bigodinho. Ó, ele tem um bicote. Pô, o bicote é muito forte. Sou muito fã do Pássaro. E o Jaylen Brown tá a um jogo de 30 pontos de igualar a sequência do Larry Bird, né? Então, Jaylen Brown aí fazendo história na temporada. Essa aqui é de longe a melhor temporada da carreira do Jaylen Brown. E ontem, mais uma vitória na conta do Celtão. São 4 vitórias seguidas e 14 nos últimos 18 jogos. Aí a gente teve um dos melhores jogos da rodada, que foi Chicago Bulls e Philadelphia 76ers. Vitória zaça de Chicago, de virada, né? O 15ª vitória do Bulls. O Bulls voltando a ficar com 50% de campanha. Ontem a gente teve o Bulls entregando uma das suas melhores atuações coletivas, né? Pra você ter noção, o jogador com a maior pontuação do Bulls ontem teve 15. Foram 15 pontos. 6 jogadores passaram dos 10, tá? E todos os jogadores do Bulls que pisaram em quadra ontem marcaram pelo menos 7 pontos, cara. Então foi uma atuação absolutamente coletiva de Chicago ontem. Vitória zaça. O Bulls, que dos últimos 7 jogos, venceu 6, sendo 5 seguidos. Olha o Chicago Bulls, hein? Olha o Chicago Bulls. O mesmo time que antes dessa sequência havia perdido 14 de 18, vence agora 6 dos últimos 7. Esse é o Chicago Bulls. A trajetória do Bulls na temporada até aqui é muito louca, né? Porque o Bulls começa a temporada vencendo os 5 primeiros jogos, aí perde 14 dos próximos 18, né? Sequência horrível. E agora 5 vitórias seguidas com 6 nos últimos 7. O Bulls é uma máquina de oscilação. E é um time que, sinceramente, cara, eu não faço ideia do que vai ser até o fim da temporada. Eu não sei se o Bulls vai trocar todo mundo e tentar um rebuild, tentar uma pick mais alta. Eu não sei se o Bulls vai tentar uma troca mais agressiva para tentar competir. Eu não sei, cara. Eu não sei o que vai ser desse Bulls. Não sei. Assim, a minha dica pro torcedor do Bulls, mano, é acompanhar a jornada, é curtir o momento e não ficar pensando muito no futuro, porque, sinceramente, eu acho que nem o próprio Bulls sabe o que vai ser dele pro futuro. Essa é a sensação, né? Enfim, baita vitória de Chicago, Filadélfia com mais uma derrota frustrante, né? Lembrando que Filadélfia não venceu nenhum jogo na temporada quando teve Embiid, Maxey e Paul George juntos. Não venceu. Embiid ontem, inclusive, tomou um pôster do Jalen Smith que foi brincadeira, hein? Nossa senhora, João Embiid. Enfim. 13ª derrota do Sixers, 15ª derrota do Bulls. Aí a gente teve Memphis vencendo o Milwaukee Bucks, 125-104. JJJ sendo o grande destaque, 24 pontos, 9 rebotes e 5 tocos para o Jaren Jackson Jr. E ótimo jogo do JJJ, que silenciosamente vem fazendo uma muito boa temporada, hein? Tem sido pouco falado de JJJ, fazendo um bom ano. Cam Spencer fez um bom jogo também, 19 pontos para ele. E menino Morango, nosso menino Pistolinha, veio para duplo-duplo de 17 pontos e 10 assistências. Memphis venceu 11 dos últimos 16 jogos e está muito perto dos 50% de aproveitamento na temporada. Aí, Phoenix Suns venceu o New Orleans Pelicans, que depois daquelas 5 vitórias seguidas vive agora um momento de baixa. Perdeu para Phoenix, né? Devin Booker foi o grande destaque do jogo, 30 pontos, sendo 12 no último quarto, fundamental para a vitória, com 9 rebotes e 5 assistências. Outro que jogou muito ontem foi o Mark Williams, né? Mark Williams, que foi uma das belas aquisições que a gente teve nessa temporada, né? O cara caiu como uma luva nesse time de Phoenix. Depois de muito tempo sem um bom pivô, né? Phoenix finalmente
arrumou alguém bom para a posição. O problema do Mark Williams é saúde, né? Um jogador que tem que ser tratado com muito cuidado, não pode forçar muito ele. Mas tirando essa questão de saúde, cara, é um jogador muito bom, cara. Eu sou muito fã do Mark Williams. Não é à toa que quando o Lakers anunciou a troca por ele, cara, eu fiquei muito animado com o fit Mark Williams e Luka. Os dois tinham tudo para dar muito certo. Acabou que depois o Lakers desistiu da troca. Inclusive, parabéns o Lakers, né, por ter desistido da troca e ter pego o DeAndre Ayton. Será que o torcedor do Lakers tá feliz de não ter pego o Mark Williams e ter pego o DeAndre Ayton? Não sei, cara. Não sei. O torcedor que só vê box score não deve achar o DeAndre Ayton tão ruim, porque o Ayton ele põe números, né? Números até melhores do que o Mark Williams. Mas se você realmente assiste aos jogos, cara, a diferença de ter Mark Williams no garrafão e de ter DeAndre Ayton é brutal. Assim, o Mark Williams ele pode não ter o refino do DeAndre Ayton no ataque, mas ele é infinitamente mais competitivo, cara. É um jogador que te entrega tudo o que você quer num pivô. Agressividade, físico, presença no garrafão, rebote, defesa, proteção de aro. É um jogadorzaço. Baita arma em pick and roll também. Eu adoro, cara. Adoro o Mark Williams. E ontem jogou pra caralho. 24 pontos, 13 rebotes, 1 toco, 2 roubos de bola. E isso tudo em 27 minutos, cara. Jogou muito bem. 6º jogo de 20 mais pontos dele na temporada, viu? Jogando muito. Phoenix Suns que venceu seu 3º jogo nos últimos 4 e o 17º na temporada. Aí a gente teve uma outra surpresa, que foi o Utah Jazz vencendo o Detroit Pistons, o líder do leste, Detroit Pistons, né? Utah Jazz venceu lá em Salt Lake, com game winner de Keyonte George, né? Keyonte George, que é um bom candidato a Most Improved Player, né? Uma evolução absurda. Foi muito bem ontem, melhor jogador da equipe, 31 pontos para ele, 8 assistências, com game winner no final, baita game winner. Keyonte George, que tem 8 jogos de 30 mais pontos na temporada. O moleque tá jogando muito, mano. Moleque tá jogando muito, gosto demais do Keyonte George. E ontem foi protagonista nessa vitória do Jazz. Essa que foi a 11ª vitória do Utah Jazz, que tá aí tentando, né, ficar na zona de play-in. E a 7ª derrota do Pistons, que teve o Cade Cunningham jogando pequerélio. Cade Cunningham 29 pontos com 17 assistências. Exatamente 29 pontos com 17 assistências. Ainda teve 2 tocos e 2 roubos de bola. Mas não foi o suficiente para evitar a 7ª derrota do Pistons na temporada. E fechando a rodada de ontem, a gente teve o clipudo, sim, Los Angeles Clippers vencendo mais uma. Rapaz, jogando lá no Moda Center, o Clippers venceu bem a equipe do Blazers por 119-103. Né? Ontem a gente teve James Harden, né, sendo o grande líder do time com 34 pontos, mas Kawhi fez um grande jogo, 28 pontos, inclusive metendo um pôster absurdo ali no jogo. Fazia tempo que eu não vi o Kawhi dando uma enterrada daquela, hein? Mas enterradaço do Kawhi. E teve Brook Lopes ressuscitando, né, cara? Revivendo das cinzas o Brook Lopes. Veio pra 9 bolas de 3, mano. A maior marca da carreira dele. Jogou muito o Brook Lopes. E o Clippers, pela primeira vez na temporada, venceu 3 jogos seguidos. Olha só, hein? Será que dá pra salvar ainda a temporada do Clippers? Será? 9-21 de campanha? Será que ainda dá pra sonhar? Não sei. Mas o momento é bom. O momento é bom. 3 vitórias seguidas. O time aí, né? Tentando, né, engatar um bom momento. É isso, cara. Belo resultado do Clipão. Derrota bem ruim aí pro Blazers. 19ª derrota do Blazers na temporada, a 9ª derrota deles jogando em casa, tá bom? Então, sobre os jogos de ontem, meu amigo, é isso, tá? Pra gente encerrar o programa, inclusive, estou doido pra encerrar o programa, porque tá um calor absurdo e eu tô com uma luz na minha cara que tá assim, vou sair daqui derretido, irmão. A verdade é essa, tá um calor insuportável, mas vamos lá, vamos, né?
vamos encerrar aqui bem. Sim, não é bem, né? Porque eu vou trazer uma notícia ruim, que é a notícia do Austin Reeves, né? O Reeves que no começo do jogo ali contra o Houston, no Natal, acho que foi no segundo quarto ainda, ele saiu do jogo, né, com um problema na... acho que panturrilha, exatamente panturrilha. Ele que já estava lidando, né, com um problema na panturrilha antes, acabou saindo e aí começou a gerar uma preocupação e hoje o Charania trouxe a notícia que ninguém queria dar, né? A notícia que ninguém queria ver, que é a notícia de que o Austin Reeves, de fato, né, tá com a lesão na panturrilha e vai ficar fora de pelo menos 4 semanas. Em 4 semanas ele vai ser reavaliado, ou seja, pode ser que esse tempo seja ainda maior. E aí é um problema pro Lakers, porque como o Lakers é um time que não tem defesa, pro Lakers ganhar jogos, o Lakers tem que obrigatoriamente pontuar pra caralho, né? O Lakers não é o time que vence fazendo o adversário pontuar menos do que ele. Não, o Lakers vence fazendo pontuando mais do que o adversário. Tem uma diferença aí, né? Entre você fazer o adversário pontuar menos do que você e você pontuar mais do que o adversário. O Lakers precisa pontuar mais do que o adversário. Sempre. O Lakers é um time que, se marcar menos de 120 pontos num jogo, já periga de perder. Marcando 120 já tem chance de perder também. Mas aí já é uma margem um pouco mais administrável pro Lakers. E aí o Lakers, sendo um time desse, que depende muito, quase que 100% do ataque, perder um jogador como o Austin Reeves, que te entrega de forma regular 28, 30 pontos e entrega 8, 9 assistências com uma regularidade considerável, cara, é um baque muito grande. Muito grande. Até porque o Lakers não tem outro no elenco capaz de suprir essa produção do Austin Reeves. Então, 4 semanas sem ele, bicho do céu, vai ser duro. E aí, quando você olha para o calendário do Lakers, nessas próximas 4 semanas, vamos lá. Ó, a gente tá falando de um Lakers que pega Sacramento, beleza. Aqui eu acho que mesmo sem o Reeves dá para ganhar. Mas aí pega Detroit, aí pega Memphis no back-to-back, Memphis que tá no acrescente, Pelicans, San Antonio, Milwaukee Bucks, aí pega Sacramento de novo no dia 13, né? Aqui a gente já estaria entrando na terceira semana de recuperação do Reeves. Ainda tem Hawks, Hornets, Blazers, Raptors, Nuggets e Clippers. Isso tudo até o dia 23. Se o Reeves perder todos esses jogos, o que existe a chance de acontecer, mano do céu, velho. O Lakers, sem sacanagem, periga do Lakers ficar com campanha negativa aqui, mano. Nesses jogos. Periga. Porque, igual eu falei, mano, perder um cara como o Reeves num time que depende 100% do ataque, cara, é um baque muito grande, mano. É um jogador que na temporada, irmão, são 26,6 de média na temporada. Entendeu? Com picos de 40, 50 pontos. Foda, cara. Foda. É uma notícia muito ruim, desastrosa e lembrando que é uma lesão recorrente, né? Porque é a mesma panturrilha que, né, que tirou o Reeves dos últimos jogos antes, né, da lesão no Natal. Então, foda, cara. Notícia horrível aí. É isso, torcedor do Lakers. Como diria Gustavo Scarpa, como diria William Bigode para Gustavo Scarpa, agora é orar, né? De fato, agora é orar. Enfim, com essa péssima notícia a gente encerra o programa de hoje. Obrigado, tá, pela audiência nesse sabadão. Nos vemos amanhã com mais conteúdo. Talvez hoje eu apareça trazendo algum pós-jogo, mas provavelmente eu devo voltar com pós-jogo amanhã no domingo,
tá? Hoje eu ainda devo dar uma descansada à noite. Tô precisando dar uma regulada no sono. Espero que vocês compreendam. E é isso, minha gente. Tamo junto, obrigado. Beijo no seu coração e tchau.